Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviar o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua divina consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados irmãos, familiares, amigos, vizinhos, do nosso Brasil imenso, de cada cidade, cada estado, esta comunidade Senhor e por Jesus, de Nova Caçapava, Grupo de Oração São Paulo Apóstolo da Paróquia Nossa Senhora da Ajuda, Diocese de Taubaté, a todos tenhamos um bom dia. É com bastante alegria que nós despertamos mais uma manhã, já louvando e agradecendo a Deus pelo dom da vida. Graças a Ele permitiu a mim e a você essa graça de estar, nesse momento já, com o nosso coração preparado para receber a boa nova, a boa notícia, palavra que cura, que salva, que liberta nesta pregação. E a palavra se encontra em Lucas capítulo 21, do versículo 5 ao versículo 11. Destruição do templo e o fim dos tempos. Como ele chamasse a atenção para a construção do templo feito de belas pedras e recamada de ricos donativos, Jesus disse: dias virão em que destas coisas que vedes não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Então interrogaram: mestre, quando acontecerá isto? E que sinais haverá para saber se que isto vai acontecer ou se cumprir? Jesus respondeu: vede que não sejais enganado. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E ainda o tempo está próximo. Não sigais após eles. Quando ouvirdes falar de guerra, de tumulto, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas não virá logo o fim. Disse-lhe também: irão levantar-se nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos por várias partes, fome, peste, e aparecerão fenômeno espantoso no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, familiares, amigos, vizinhos, a palavra de Deus é para nos levar sempre a estar em atenção voltada o que ela vai apontando as direções para nós. Não é para nos assustar, mas é para sim ver as coisas que Jesus falou
se cumprindo nos dias de hoje. Ele mesmo vai nos ensinar que não devemos assustar com essas coisas quando estiver acontecendo. Porque ainda não é o fim. E quando ele fala ainda não é o fim, é porque muitos tempos correrão pela frente ainda. Vamos olhar com bastante atenção para esta palavra e ver quantos anos se passaram de quando Jesus pregou esta palavra. Ele deixava aquele povo preparado para os acontecimentos. Muitos acontecimentos até espantosos, sinais espantosos. O que ele quer é que eu e você ficamos vigilantes, em atenção, porque a hora ninguém sabe. O que nós sabemos que devemos aproveitar o momento, este agora, porque o amanhã não pertence a mim nem a você. O amanhã não pertence a nós, mas pertence a Deus. Então, devemos viver o hoje, o agora, esse momento de entrega constante ao Senhor. E a palavra dá bastante esta afirmação para nós não se encantar com as belezas das coisas que muitas vezes os nossos olhos vê. Porque aquele tempo passará. E Jesus falava aqui do templo e o fim dos templos. Olha aqui, que colocação. Destruição do templo e fim dos tempos. Que tempo foi esse? Aquele tempo que ele estava vivendo e que estava apegado a todas as belezas, a ornamentação daquele templo construído com ricas beleza, e ele vai colocar: vedes que bela construção, mas eu vos digo, de tudo isso não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. E foi o que aconteceu. Tudo foi destruído daquele tempo. Naquele tempo. Hoje nós vivemos uma outra época, um outro tempo, do qual a gente vai olhando por todas partes. Quantas obras maravilhosas também foi construída. Está tudo chegando à sua ruína. Vai se destruindo. Cidades, quantas cidades grandes que vai se destruindo com terremotos, com guerras, enchentes, nos nossos tempos de hoje. Mas o que ele afirma com tudo isso, por essa palavra que ele ensinou há muitos anos atrás, é que não é o fim ainda, mas que o fim chega de uma maneira sutil, que
que muitas vezes não estão esperando. Esse fim pode chegar para uma pessoa, para um grupo de pessoas ou uma multidão. E nós percebemos tudo isso e acompanhamos tudo isso. Chega o fim, como eu tive agora esses dias, o fim da vida da minha mãe, a sua passagem por essa terra, foi o fim para ela. E pode ser o nosso. Logo breve, não sabemos, mas chegará o fim. E de todas as coisas que muitas vezes nós olhamos para essas coisas, achamos bonito, pode ser destruído também, como foi o templo que Jesus apresenta nesta pregação. Muitas coisas se acabarão. Como eu falei, com enchentes, guerras. Nossos olhos vê pelos meios de comunicação quanta destruição espantosa de quantas enormes edificações, edifícios, prédios de todos os estilos, caindo tudo por terra. Quantas pessoas morrem nessas guerras, terremotos, nas enchentes, como eu já falei. Mas não é o fim. Finalizando tudo, a vida vai continuando para aqueles que ficam. Mas sabemos que caminhamos para um final no qual chegará o fim de tudo, porque a palavra orienta sobre a finalização de tudo isso, que um dia tudo se acabará. Porque é assim que Deus os preparou. Agora, quanto tempo, quantos milhões de anos terá pela frente, nós não podemos calcular e nem dizer, porque esse tempo prefixado só compete ao nosso Deus. E nós só temos que pregar a palavra de Deus para levar a nós próprios e aos nossos irmãos e irmãs a se preparar para este fim, que pode chegar parcialmente ou pessoalmente. Amados irmãos, tenhamos todos um bom dia. Fiquemos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, no amor de Maria. Que a força e a luz da palavra de Deus sempre nos dê a sabedoria de estar sempre vigilante e preparando, esperando a chegada do fim que acontece para cada um de nós ao seu tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.